E vamos dar continuidade à nossa exposição da parábola do joio, também conhecida como parábola do trigo e do joio, né? Ou do joio e do trigo. Nós já fizemos a leitura do texto e eu quero lembrar aos irmãos que na primeira mensagem nós vimos que o assunto central da parábola do joio, assim como das demais parábolas do capítulo 13, é o reino dos céus, né? Como os irmãos bem sabem, Jesus começa a sua parábola dizendo: o reino dos céus é. Aí ele dá início à sua história ilustrativa, ele dá início à sua parábola. E ele diz que esse reino dos céus é semelhante ao homem que semeia. Nós vimos que este homem que semeia a boa semente é o filho do homem, como nós podemos ver lá no versículo 37, tá? Versículo 37. E nós vimos algumas verdades já também a respeito do filho do homem. Nós sabemos que esse filho do homem, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que essa expressão filho do homem aponta para duas verdades relacionadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma delas é a questão da sua humanidade e a outra e principal é a questão da sua messianidade. A expressão filho do homem é um título messiânico, de acordo com Daniel capítulo 7. E hoje, irmãos, eu quero atentar com os irmãos, ainda aqui na parábola do joio, ao campo, tá? Jesus, ele diz o seguinte, ainda no versículo 24, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Inicialmente, eu iria falar primeiro sobre a boa semente e também sobre o joio, né? Mas eu achei que seria mais explicativo para os irmãos tratar primeiro do campo, tá? O Senhor Jesus, ele nos diz o que é este campo. Lá no versículo 38, ele diz que o campo é o mundo, tá? Prestem bem atenção nisso. Jesus, ele semeia a boa semente no seu campo. E o que é o campo? O campo é o mundo. Isso está aí no versículo 38. Irmãos, eu gostaria que os irmãos, junto comigo, prestassem bastante atenção na mensagem de hoje, que ela vai ser uma mensagem um pouco técnica, relacionada a algumas questões, mas ao mesmo tempo ela é muito simples, porque a parábola do joio em si, ela é uma parábola simples, tá? O homem, ele semeia uma boa semente no seu campo. Este homem nós já sabemos que é Jesus Cristo. A boa semente nós sabemos que é o trigo, os filhos do reino, os quais nós vamos estudar sobre ele nas próximas mensagens. E nós sabemos que o campo aonde se semeia essa boa semente é o mundo, de acordo com o versículo 38. Por que é que eu tenho enfatizado isso? Por que é que eu tenho enfatizado que o campo é o mundo? Porque muitas vezes, muitos intérpretes das escrituras, eles olham para a parábola do joio e eles dizem que o campo é a igreja, tá? Mas na interpretação do Senhor Jesus Cristo a respeito da parábola do joio, o campo é o mundo. Isso está bem claro aí no texto, tá certo? Versículo 38. E essa palavra mundo lá no original, ela é a palavra cosmo, tá? Palavra cosmos. Por que que essa palavra é importante? Porque é uma palavra de difícil entendimento, porque ela é uma palavra polissêmica. Irmão Júnior, o que é isso? Uma palavra polissêmica. O que é uma polissemia? Eu estive estudando sobre isso ao longo da semana. E polissemia, gente, não é algo difícil, tá? Uma polissemia é quando você tem uma palavra e essa palavra, ela pode ter, preste bem atenção, ela pode ter sentidos diferentes de acordo com o contexto.
Tá? O que é uma polissemia? É quando uma palavra, a mesma palavra, tem as mesmas letrinhas, ela, quando é colocada em um contexto diferente, ela adquire significados diferentes. Tá? Não é mudança no sentido da palavra, é porque a própria palavra ela já tem essa característica de polissemia, de uma múltipla, de um múltiplos sentidos. Isso, gente, no nosso português, isso é muito comum, tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo aos irmãos da palavra manga. A palavra manga, ela pode ter o sentido de uma manga de camisa, de uma blusa, como ela pode ter um sentido de uma fruta. E é a mesma palavra. É M-A-N-G-A. Manga. Essa é a palavra. Tá? Então, quando ela é colocada em contextos diferentes, ela adquire um sentido diferente. Muitas vezes um sentido que não tem nada a ver com o outro. Por exemplo, na frase, Francisco sujou a manga da sua blusa comendo uma manga. Nessa frase, nós temos a palavra manga sendo usada 2 vezes. E nas 2 vezes que a palavra é usada nessa frase, ela tem 2 sentidos diferentes. E como é que a gente sabe qual é o sentido dessa palavra? Como é que a gente sabe qual é o sentido? Somente por meio do contexto. Então, quando eu digo a frase, preste bem atenção. Francisco comeu uma manga. A palavra comeu ligada à manga, você já entende que é o quê? A fruta. A manga é a fruta. Porque a manga da blusa, da camisa, ela não é comestível. Então, o contexto é que vai dar sinais de qual é o sentido da palavra. Tá certo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente, como intérprete das Escrituras, e como intérprete de outros textos, né? Quando você vai ler um jornal, quando você vai ler um artigo na internet, muitas vezes você não sabe o significado daquela palavra, aí você vai buscar o significado dessa palavra num dicionário. Se for um dicionário fraquinho, um dicionário que não tem muito conteúdo, muitas vezes o significado daquela palavra vai estar o significado mais comum. Só que às vezes aquela palavra é uma palavra polissêmica, ou seja, que tem sentidos diferentes. Então, quando você pega um dicionário mais robusto, um dicionário que é mais profundo, você vai ver que tem vários sentidos diferentes. E você, como leitor, você, como intérprete, é que tem que ver qual é o sentido. Tá certo? E como é que você vai ver qual é o sentido? Através do contexto. Por que é que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Porque a palavra mundo, ela traz esse problema para a gente. Tanto no português, como também no original grego. Tá certo? E eu vou já falar mais sobre isso. Só me veio outro exemplo aqui na mente, a palavra banco. Assim como a palavra manga, a palavra banco é uma palavra polissêmica. Ela tem sentidos diferentes. Você pode dizer assim, eu vou ali sacar um dinheiro no banco. A palavra banco nesse contexto, ela traz a ideia de uma instituição financeira, como o Banco Itaú, como o Banco Bradesco, o Banco do Brasil. É uma instituição financeira. Mas se eu digo assim, eu estou cansado, eu vou já ali me sentar naquele banco. A palavra banco já adquire outro significado, porque está em outro contexto. Tá? Então não é algo difícil, né? A gente diz assim, uma palavra polissêmica, né? A palavra técnica para descrever essa questão aí. Mas é algo que a gente usa no dia a dia. Tá ok? É no dia a dia a gente usa isso. Um exemplo, a própria palavra mundo. Tá ok? Muitas vezes, gente, a palavra mundo, ela pode trazer a ideia de todas as pessoas do mundo. Né? Quando a pessoa diz assim, isso aí atingiu todo mundo, né? A pessoa está dizendo o quê? Que atingiu todas as pessoas, não é isso? Outras vezes a palavra mundo não significa todas as pessoas do mundo. Por exemplo, quando eu digo assim, a seleção brasileira participou da Copa do Mundo. A palavra mundo aí significa o quê? Todas as pessoas do mundo? Será que é? Todas as pessoas jogaram futebol na Copa do Mundo? Ou apenas pessoas selecionadas de cada região, de cada país, participou daquele jogo na Copa do Mundo? Né? Estranho, pessoas selecionadas, sim, irmãos. Uma seleção de futebol são pessoas selecionadas para compor um time e assim participar daquele torneio lá daquela Copa do Mundo.
Então você percebe que a expressão mundo aí já adquiriu outro significado. E só para resumir essa questão de mundo, o famoso teólogo e professor de teologia, chamado Arthur W. Pink, né, conhecido aí como A.W. Pink, ao estudar o Novo Testamento, olhando o significado da palavra cosmos, que é a palavra grega que é traduzida para mundo em português, ele viu pelo menos 7 significados diferentes. Então, o A.W. Pink, esse grande estudioso da Bíblia, ele viu pelo menos 7 significados diferentes. Outro também grande estudioso das Escrituras, o famoso James Strong, que é o criador daquela concordância bíblica, a famosa concordância de Strong, tá? Que, para quem não sabe, irmãos, o Strong, ele é um cara que ele numerou cada palavra da Bíblia e ele criou códigos para identificar a palavra da Bíblia, tá? E esses códigos, eles são usados até hoje para quem estuda as línguas originais da Bíblia, tanto do hebraico como do grego, tá? Então, para você ver o nível aí desse James Strong, é um cara que estudou muito as Escrituras. Esse James Strong, ele traz pelo menos 8 significados para a palavra mundo. 8 significados, tá? Então, vamos ver aqui que num contexto em que a palavra mundo ela é inserida, é que nós sabemos qual é o significado desta palavra mundo ali naquele contexto. Tá bom? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo aí até agora? Pronto. Então nós temos aqui Jesus dizendo assim: o campo é o mundo. Como eu já falei para os irmãos, às vezes a palavra mundo significa as pessoas do mundo, né? Será que nessa parábola a palavra mundo significa as pessoas? Não. Por que não? Porque na parábola as pessoas é o trigo e o joio. As pessoas já são identificadas na parábola. É o trigo, a boa semente, e o joio. Tá certo? Então, aí que são as pessoas dentro desse contexto da parábola. O mundo é o quê? O mundo é o campo. Então, se é o campo, o mundo aqui, nesse texto, ele é um local. Ele é um lugar. E é um lugar onde as pessoas vivem. Então, analisando o significado desta palavra mundo dentro do Novo Testamento, nós podemos perceber claramente que a palavra mundo aqui nesta parábola se refere a um lugar, para ser mais simples, mais específico, se refere ao nosso planeta, à Terra, ao planeta Terra, aonde as pessoas vivem, tá certo? Então, aqui nesta parábola, no versículo 38, a palavra mundo significa isso. Tá ok? Se os irmãos usam a mesma versão bíblica do que eu, que é a Almeida Corrigida e Fiel, vocês vão ver que no versículo 39 e no versículo 40, a palavra mundo aparece mais vezes. Só que é importante que os irmãos entendam que no versículo 39 e no versículo 40, a palavra mundo aí, ela não está sendo traduzida da palavra cosmos, que é a palavra que é usada no versículo 38. Tá ok? Ela está sendo traduzida da palavra aion, que pode significar tempo, séculos, era, tá certo? Então, quando a Bíblia fala aí no versículo 39 e no versículo 40, a respeito do fim do mundo, uma melhor tradução seria a consumação dos séculos ou o fim da era, tá certo? Então, há essas traduções aí. Se eu não me engano, a Almeida Revista Atualizada, ela traduz como consumação dos séculos. Eu não me lembro se é a NVI ou é a NVT, que em vez de séculos traz a palavra era. A Almeida Corrigida e Fiel, ela traz a palavra mundo, certo? Mas o sentido de mundo aqui é diferente do mundo do versículo 38. É por isso que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que a palavra mundo aqui, ela é importante. Por que que ela é importante? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vai explicar a parábola, ele vai dizendo o significado das coisas. Se ele diz o significado, é porque é importante. E por que que a palavra mundo aqui é importante? Por que que o local aqui, o mundo, ele é importante?
Primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos a respeito disso é que o mundo, aqui na parábola, ele pertence a alguém. E ele pertence a Jesus Cristo. Se você prestar atenção, ele diz no versículo 24 que o homem, que é Jesus, semeou a boa semente no seu campo. Olha a expressão, seu campo. Se é dele o campo, então o campo pertence a ele. Ok? Este mundo que nós vivemos, ele tem um dono. E nós só estamos aqui porque esse dono permite. E quando eu entendo que este mundo ele tem um dono, eu começo a perceber algumas nuances aqui da parábola que é importante. Por exemplo, a parábola diz que o inimigo ele veio, lá no versículo 25, que o inimigo ele veio e semeou o joio no meio do trigo. E depois ele retirou-se. No versículo 26, nós lemos que quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E no versículo 27, nós vemos que e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que que tem então joio? Por que que essa passagem ela é importante aqui? Observe, meus queridos irmãos, que os servos do pai de família aqui, eles não são as pessoas, tá? Não somos nós, seres humanos. Aqui na história da parábola, os servos do pai de família são os anjos, que são os mesmos ceifeiros, são os funcionários do dono daquela terra. Então os anjos chegam para nosso Senhor Jesus Cristo e ele diz assim, Senhor, tu não criaste um mundo perfeito, tu não fez o homem a sua imagem e semelhança. Por que é que agora, quando o mundo já se desenvolveu, a gente vê pessoas ímpias, pessoas más? Por que é que isso aconteceu? Né? Aí Jesus diz, olha, veio um inimigo e ele plantou o joio no meio do trigo. Todo mundo conhece a história bíblica. Todo mundo sabe que lá em Gênesis, o inimigo veio e colocou ali o pecado no mundo. O homem caiu em pecado e por conta desse pecado que o homem caiu, o mundo se tornou corrompido. Tá? E desde lá, desde a descendência de Adão até os nossos dias, das primeiras descendências de Adão até os nossos dias, há trigo e há joio. Isso é um fato. Qualquer pessoa que olha para o mundo vai perceber que há justos e injustos. Há pios e há ímpios. Tá? Há crentes e há descrentes. Sempre, desde que o mundo é mundo, isso é assim. Só que os anjos perguntam isso para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, o inimigo veio e fez isso. A resposta de Jesus está no versículo 28, observe só. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Certo? Por que isso aqui é importante? Irmãos, vamos trazer essa parábola para os nossos dias. Quantos de vocês já pegaram manga em terreno alheio? Né? Para não dizer que eu roubou manga, né, dos outros, né? Aqui na nossa região tem muito pé de manga, né? Todo mundo sabe, né? Gente, aqui no nosso bairro mesmo há muitos sítios, não há? Há muitos sítios. E esses sítios, eles têm um dono, certo? Imagina você que o dono desse sítio é uma pessoa poderosa, e muito poderosa, certo? Você imagina, para ficar um exemplo mais legal, vamos voltar aí uns 100 anos atrás, né? Que as pessoas podiam andar com armas e tal. Você imagina que tem um sítio, e aquele sítio ali tem um dono, e aquele dono é um fazendeiro poderoso, tá? E ele tem servos armados até os dentes. E ele fica vigiando a sua propriedade. Quando alguém entra para pegar manga no terreno dele lá, aquela pessoa só pega manga se ele deixar. É ou não é? Gente, é mais ou menos isso que aconteceu aqui com o inimigo e com o Senhor. Não pense que o inimigo ele entrou no mundo de forma sorrateira, sem ninguém ver. Não.
Tanto é que os anjos não viram. Mas quando ele chega para Jesus para questionar, Senhor, o que foi que aconteceu? Jesus já sabia o que tinha acontecido. Isso significa que nada acontece fora do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Quando Satanás foi tentar Eva, Deus sabia. Ele sabia. Não tratem Deus como se Deus fosse um menino que pudesse ser enganado. O dono do campo aqui, ele é um dono soberano. As coisas não acontecem na sua propriedade sem que ele permita. Lembrem-se disso. As coisas não acontecem em sua propriedade, as coisas não acontecem no campo, as coisas não acontecem no mundo sem que Deus permita. Porque ele é o dono do mundo. Mas pegando aqui o nosso exemplo, para a gente ficar mais habituado aqui, esse inimigo, ele não foi só roubar a manga, né? É como se ele tivesse entrado no terreno e plantado um pé de caju. Rapaz, aqui tá cheio de pé de manga, mas vou plantar um pé de caju. Isso com dono permitindo. Lembre-se disso. Agora, o que é que acontece? Tu tem uma terra. E aí tem várias plantas lá que você plantou, várias pé de frutas e tal. E aí você olha e vê que tem um pé de planta lá, sei lá, vamos supor que tu não gosta de caju, né? No exemplo que a gente está dando aqui. Tem um pé de caju lá. Se tu é o dono da terra, o que é que tu tem direito? Tu tem direito a derrubar, se você quiser. Tu tem direito a pegar aquilo ali e jogar no fogo, se você quiser. Porque é seu. Ah, mas foi fulano que plantou, mas está na propriedade do dono. E se é o dono que manda ali, ele faz o que ele quiser. É mais ou menos isso aqui da parábola. Os servos, os anjos, chegam para Jesus e dizem, Senhor, quer que a gente vá lá e arranque? Olha a pergunta, eles perguntam para quem? Para Jesus. Isso significa o quê? É que Jesus é quem tem autoridade. É igual como eu estou dando o exemplo. Tu tem um sítio, aí tu tem uns funcionários. Aí o teu funcionário vai lá sem permissão e derruba um pé de pau lá teu lá. Tu vai achar bom isso? Não. Primeiro tu tem que pedir o dono. Os anjos foram lá e pediram ao dono, que é Jesus. Senhor, quer que a gente vá lá e arranque? Mas o Senhor é quem decidiu. Não. Quem foi que decidiu? O Senhor. Ele disse não. Isso significa que a autoridade está sobre Jesus. É Jesus é quem manda. É Jesus é quem permite e é Jesus é quem manda. E é Jesus quem decide o dia da ceifa. É Deus quem decide o dia da ceifa. Tanto é que ele diz, ó, não arranque, espere até o momento da ceifa. Só que tem algo muito especial aí. Ele diz assim, ó, vocês não vão arrancar, porque senão vocês vão prejudicar o trigo também. Não arranque, porque você pode arrancar o trigo junto. Isso significa que o dono da terra, ele gosta do trigo. Ele não quer que o trigo seja prejudicado. Então, irmãos, entendam isso. Lembra da história de Jó? Jó era um homem justo. É o que nós chamaríamos de trigo, aqui na parábola. Um homem justo. Só que aí Satanás, ardilosamente, da mesma forma como ele faz aqui na parábola, ele vai e ele faz várias coisas contra Jó. Mas todas as coisas que ele fez com Jó só foi feito com o quê? Com a permissão de Deus. É Deus é quem tem autoridade. E Satanás só não tirou a vida de Jó, porque Deus diz, ó, isso aí você não pode fazer não. E no final da história de Jó, nós vemos que Deus devolveu muito mais a Jó do que ele tinha. Isso significa que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó tinha um propósito, tinha um porquê. E esse porquê a gente vê no final da história de Jó. Jó aprende várias coisas com aquilo que ele passou.
foi para o bem do próprio Jó. Isso significa, irmãos, que por mais que a gente viva nesse mundo, junto com os ímpios, isso significa que Deus não se esqueceu de nós. Ele olha para nós. Isso significa que Deus ele não se esqueceu do mundo. E quando eu falo mundo, entenda o mundo como o planeta Terra, no contexto que a gente está falando aqui. Certo? Isso é importante. Porque isso aqui, esse planeta, tem um dono. Nós estamos aqui nesse planeta porque esse dono quis. O joio está aqui nesse planeta porque esse dono permite. Mas vai haver um momento da ceifa. Lembre-se disso. Porque, irmãos, isso é importante. Muitas vezes, irmãos, a gente fica desesperado com as coisas do dia a dia. A gente fica desesperado com as coisas deste mundo. A gente passa a pensar, como Asaf pensou, acho que é no Salmo 73. Que ele começa a olhar para o ímpio e ele diz, mas o ímpio está prosperando. O ímpio está se dando de bem. E aí o Asaf ele diz, quase que eu me desvio olhando para isso. Mas aí ele se lembra que há um propósito maior para o justo no final da história. Há um propósito maior para o justo. O ímpio ele é feliz enquanto ele vive aqui nessa terra. Mas vai chegar um dia que ele vai ser arrancado aqui desta terra e lançado no fogo. Mas o trigo será colhido e colocado dentro do celeiro do dono do mundo. Percebem isso? Quando você entende o que é o mundo, e você entende que o mundo ele é propriedade de Deus, e não do diabo, você percebe que Deus é quem governa soberanamente. Aí algumas pessoas perguntam, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ok, mas a palavra mundo ali significa o quê? É o planeta Terra? Porque há várias passagens nas Escrituras que dizem que Deus é que é o dono do mundo. Irmãos, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está trazendo a ideia de que o governo corrupto que administra esse mundo de forma corrompida e terrena, ele é liderado pelo diabo. Ele é o príncipe deste mundo, como o Senhor Jesus Cristo já descreveu ele. Ele é o príncipe deste mundo. E como assim deste mundo? Deste sistema. É esse sistema corrupto mundial. Não é o local que ele está falando, mas o sistema. Os reinos deste mundo. Ele está à frente desses seres corruptos que fazem leis contra Deus, que vão lá governar os seus países, criando leis que vão contra os mandamentos de Deus. Quem está por trás disso daí é Satanás. Porque eles são servos de Satanás. Mas não se esqueça, irmãos. Um dia nós fomos igual a eles. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, que nós éramos mortos também. Mas Jesus, ele nos vivificou. Mas antes de sermos vivificados por Jesus Cristo, nós éramos escravos de quem? Do príncipe deste mundo. Nós fazíamos a vontade dele. Sabe por que a gente fazia a vontade dele? Porque a gente pertencia a esse sistema imundo e corrompido, que foi criado e gerado por conta do pecado. Mas Deus, que é o Deus governador do mundo, deste local, deste planeta, ele, por sua misericórdia, ele faz com que haja trigo ainda. Ele faz com que haja justos ainda neste mundo. E pegando a parábola do joio e do trigo, é interessante que a gente aprende, quem estudou a agricultura, né, eu já vi alguns artigos sobre isso, que existem algumas ervas daninhas, né? Ou seja, existem algumas plantas que quando elas aparecem numa plantação, elas começam a matar a plantação. O joio, gente, é uma espécie de planta dessa, é uma erva daninha, tá? Porque o que é que o joio faz? O joio, enquanto ele está crescendo junto com o trigo,
ele começa a roubar os nutrientes da terra, que seria só para o trigo. E o joio começa a se alimentar da mesma terra que o trigo se alimenta, o joio também se alimenta. Isso me faz lembrar de uma passagem que o Senhor diz, o Senhor, ele faz chover sobre os maus e sobre os bons. O sol que nasce cada dia é para todos, né? Quem já ouviu falar nessa frase aí popular, né? É mais ou menos isso. Deus, ele quer que no momento, o joio e o trigo estejam convivendo juntos aqui neste mundo. Deus, ele quer assim. Irmão, mas eu não entendo porque Deus quer assim. Eu também não. Mas eu entendo que Deus, ele é soberano. E o que ele quer é perfeito, porque ele é um Deus bom e misericordioso. E eu sei que no final das contas isso vai resultar em glória para ele. E vai resultar em bênçãos para os seus servos. Então coloquem isso na mente de vocês. Quando servimos a Deus, nós estamos servindo a um rei que governa sobre este mundo de forma soberana. Então, só resumindo aqui, irmãos, algumas verdades a respeito da parábola. Quando a gente olha para a palavra mundo na parábola, o nosso mundo aqui que a gente convive, certo? O nosso mundo, nosso planeta, ele tem um rei, um governador soberano, que governa sobre todas as coisas. Esse rei é Deus. Esse rei é Jesus. Tá certo? Isso a gente observa na parábola. Isso não significa que apenas este planeta é que é a propriedade de Deus. Não. Deus, ele pode ter ele tem um universo. O universo pertence a ele. Mas este planeta faz parte da sua propriedade. E ele resolveu que neste planeta ele plantaria trigo e joio. Pessoas justas e pessoas más. Foi ele que resolveu, ele que decidiu. Ele é o rei, ele que governa. Outra coisa que a gente aprende nessa parábola é que existem os servos deste rei, que é o qual a gente conhece como anjos. Tá? É os anjos. Seres celestiais, seres espirituais que servem a Deus. Quantos de vocês já trabalharam aqui em alguma fazenda ou em alguma plantação? Trabalhar mesmo de receber salário para fazer isso? Normalmente, as pessoas que trabalham para um dono de uma fazenda ou um dono de uma plantação, principalmente a plantação, que é o exemplo aqui da parábola, tá? Essas pessoas, elas têm as suas casas. Elas não dormem lá no meio da plantação, não. Elas só vão lá trabalhar e depois voltam para suas casas. Tá? Elas não moram nas plantações. Quem mora na plantação é as plantas. Né? No caso aqui, o joio e o trigo, que somos nós, né? O trigo e tem também o joio. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Que os anjos, meus irmãos, eles não são aqui deste mundo. Os anjos, eles não pertencem aqui a este planeta. Eles estão aqui neste planeta servindo a Deus. Aqui no nosso meio há anjos. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que eles participam dos cultos. Né? Lembra lá em 1 Coríntios 11, que fala na questão do uso do véu e tal. Aí uma das questões que ele diz é assim, ó, que a mulher use o véu no culto por causa dos anjos. Isso significa que há anjos presentes nos cultos. Como é que isso acontece? Não sei. Talvez quando a igreja se reúne, eles vêm também para participar e adorar a Deus juntos. Né? Talvez. Mas eles não estão presos a este mundo. Eu, por exemplo, se eu quiser ir para o céu, eu preciso ser levado por Deus ou por um anjo para ir para o céu. Como aconteceu com o apóstolo João. Né? Porque nós somos o quê? Nós somos a planta. Se nós quisermos sair dali da terra, a gente tem que ser arrancado por alguém. A gente não sai sozinho, não. O caso dos anjos, não. Eles são os servos do Senhor. Eles vêm, eles trabalham e se eles quiserem ir embora, eles vão. Se eles quiserem ficar, eles ficam. É com eles, mas servindo a Deus, né? Obviamente, irmão, eu estou fazendo ilustrações e as ilustrações a gente não consegue encaixar 100%. Os anjos não precisam descansar, por exemplo, né? Então, eles podem estar aqui direto, trabalhando direto. Mas o que eu estou dizendo é que nós somos deste mundo. Os anjos não. Tá? E isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Mas vamos dando continuidade.
Além desses servos e além desses anjos, existe também um inimigo, que também não é deste mundo. Ele entrou neste mundo admitido e plantou o joio no meio deste mundo admitido. Com permissão do dono? Com permissão do dono. Mas ele não é deste mundo, que é Satanás, o diabo. Ele também trabalha neste mundo, mas ele não é deste mundo. Nós vemos nas Escrituras algumas passagens que Satanás está aqui neste mundo, como, por exemplo, na passagem da tentação de Jesus. Satanás estava aqui, neste mundo. Mas nós vemos Satanás em locais que a gente não sabe bem onde é. A gente imagina que é o céu. Por exemplo, diz que os filhos de Deus estavam reunidos lá no primeiro capítulo de Jó, primeiro e segundo capítulo de Jó. Reunidos aonde? Com Deus, aonde? Se é com Deus, estavam no céu, né? A gente imagina assim, né? Mas diz lá a Bíblia que Satanás estava no meio deles. Então Satanás ele não está preso a esta terra. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, diz que quando Satanás for expulso do céu, aí o servo de Deus, eles vão dar glória a Deus, por quê? Porque aquele que acusava nossos irmãos de dia e de noite foi precipitado, foi expulso. E ele acusava onde? Ele não acusa por telefone, não. Ele não está aqui na terra e liga para Deus e, fulano aqui está fazendo isso. Ele tem que ir pessoalmente para acusar. Tá? E a Bíblia diz que no final dos tempos, no período tribulacional, na última metade da tribulação, ele vai ser lançado em terra. E a Bíblia diz que ele vai ser lançado, e quando ele vier para a terra, ele vai vir com tanta raiva, porque ele sabe que falta pouco tempo. Ele sabe das profecias. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Gente, isso aqui é o básico de uma cosmovisão cristã. É o básico de uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. Lembra que eu falei que a palavra mundo é a palavra cosmo, lá no grego? Então, o que é uma cosmovisão? Uma visão de mundo. Como é que nós cristãos enxergamos o mundo? Nós sabemos que existe um mundo físico e nós sabemos que há seres espirituais, como os anjos, como os demônios. E nós sabemos que há um Deus que governa sobre todas as coisas, inclusive essas coisas espirituais, como as coisas também terrenas e humanas. Isso é o básico da visão cristã. Irmão, mas isso aí todo mundo sabe. Irmãos, infelizmente não. Infelizmente não. Recentemente, eu postei no YouTube um documentário falando sobre extraterrestres, seres de outros planetas, entre aspas, né? E aí, no documentário, os caras chegam a conclusões que esses seres, eles não são seres de outros planetas. Eles são seres que têm capacidade de atravessar a parede. Eles são seres que têm a capacidade de se comunicar telepaticamente com as pessoas. Ora, quando eu olho para as Escrituras e eu tenho uma cosmovisão cristã, esses seres são seres espirituais. Então, eles são anjos. Ou melhor dizendo, são demônios. Quando você entende as Escrituras, você começa a interpretar as coisas com base no que as Escrituras falam. A Bíblia fala sobre extraterrestre da forma como você quer, não. Da forma como os filmes lhe ensinam, não. Mas a Bíblia fala de seres de outros locais que não são aqui este mundo, fala, os anjos e os demônios. É difícil de crer nisso. Quantos cristãos estão crendo nesses seres aí que se dizem seres de outros planetas? Irmãos, tem crentes que se dizem crentes sérios, que levam o estudo dessas coisas aí muito a sério, como se fosse uma ciência. A ufologia é uma ciência. Pode até ser, né? Há pesquisadores sérios, pessoas que se dedicam no estudo disso aí, tudo bem, certo? Mas a partir do momento que você é um crente, você é um cristão, e você descobre que esses seres têm as mesmas características dos demônios, tu tem que entender que eles são demônios. Não tem para onde correr. Você percebe? Você percebe que quando você tem um entendimento do que a Bíblia fala, você chega a conclusões baseadas na Bíblia. Certa vez alguém chegou e disse assim, olha, eu até creio que Deus existe, mas eu acho que Deus não está olhando para o mundo, não.
Deus criou o mundo e foi embora. E cada um que se vire. É isso que a gente vê nas Escrituras? A gente vê, irmãos, nas Escrituras, que Deus apenas não criou o mundo. Ele criou e ele sustenta este mundo. É como na parábola do joio. Ele é o dono da plantação. O dono da plantação é responsável por mandar alguém regar, mandar alguém cuidar. Ele é o dono. Ele não apenas, eu vou comprar esse terreno aqui e vou embora, não. Não, ele comprou o terreno, ele cultivou e ele plantou. E ele está esperando o dia da colheita para colher o que é dele. E para lançar fora o que não é dele. Coloquem isso na mente de vocês. Nós temos um Deus que governa sobre todas as coisas. Nós temos anjos vivendo nesse mundo, servindo a Deus. Nós temos o inimigo de Deus, tentando desagradar a Deus e tentando fazer os seus servos caírem em pecado, levando eles a serem tentados. Tudo isso existe. E não pense que é um conto de fadas, não. É a realidade bíblica. É o básico da fé cristã. Irmãos, antigamente, quando alguém demonstrava práticas que eram sobre-humanas, às vezes a gente dizia assim, né? Tá possuído, né? A mulher tá falando grosso, aquela mulher tá quebrando correntes que um ser humano em sua capacidade normal não consegue fazer, né? Aí hoje, não, isso aí é só problema mental. Pode até ser, em alguns casos, problemas mentais. Mas há situações que você vê que é nítido, que é espiritual. Se o mundo espiritual ele existe, por que é que nós não oramos mais? É a nossa arma, meu irmão. Por que é que a gente não lê mais a Bíblia? É a nossa arma, meu irmão. Por que é que a gente não congrega mais? O mundo espiritual, ele existe. No momento que tu não pega a Bíblia, os demônios não estão nem aí para tu, não. Aquele ali é meu. Não lê a Bíblia, não ora, não congrega, e é meu. Agora pega a Bíblia para ler. Se não começa a aparecer um bocado de empecilho para tu deixar de ler. Procura orar para tu ver como o negócio começa a apertar. A semana está toda boa. Quando é na hora de eu sair para ir para o culto, acontece alguma coisa. Por que será? Irmãos, fortaleçam-se espiritualmente. Nós vivemos num mundo. E esse mundo ele tem essas características. Se tu não aceita essas características, tu vai acabar perdendo a batalha. Tu vai acabar perdendo a batalha. Então é por isso, irmãos, que eu gostaria que vocês olhassem bem para as Escrituras e aprendessem isso. Isso é o básico da fé cristã. O mundo que a gente vive é este. O mundo que a gente vive é este. Que os irmãos possam, através do exemplo que eu dei aqui para os irmãos, a respeito da palavra mundo, que os irmãos possam olhar para as Escrituras com mais atenção, com mais dedicação, com mais respeito, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, procurar um entendimento do que é que a Bíblia está falando para vocês. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Oremos. Deus Santo e Eterno Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores da Tua palavra, sabemos que não somos merecedores da Tua graça, mas sabemos, ó Deus, que ela foi derramada sobre nós. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por isso. Esta Tua graça, Pai, que nos salvou. Te louvamos e agradecemos pela fé que Tu nos deste. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te louvamos e agradecemos, Santo Deus, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, livra-nos das tentações do inimigo. Livra-nos, ó Deus, das artimanhas dos demônios. Coloca Teus anjos, Senhor Deus, ao nosso lado para nos auxiliar no Teu serviço, Santo Deus. Ó Deus, protege os nossos olhos, protege os nossos ouvidos. Deus Todo-Poderoso, guarda todos que estão aqui, principalmente, Santo Deus, as crianças, Pai. Guarda elas, Deus. Cuida delas, Pai.
Coloca teus anjos ali cuidando delas, Deus. Ajuda elas, ó Pai, a nunca virem a cair na tentação do inimigo. Que elas possam crescer, Senhor Deus, nos teus caminhos. Crescer na tua presença, Santo Deus. Ó Deus, dá-nos mais da tua presença no nosso meio. Ó Deus, não deixa, Senhor Deus, a gente olhar para aquele lamaçal em que nós vivíamos e sentir desejo por aquela imundícia, Santo Deus. O Senhor já nos livrou daquilo. Ó Deus, deixa-nos sempre na tua presença. Queremos estar sempre nos teus atos. Queremos estar sempre te adorando, te glorificando. Por isso aguardamos ansiosamente a tua vinda para nos buscar e estarmos juntos de ti eternamente. Ó Deus, aguardamos por isso ansiosamente. Mas até lá, Santo Deus, nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo nós passaremos por dificuldades. Neste mundo nós estamos sendo atacados pelos demônios. Neste mundo nós estamos sendo atacados muitas vezes até por Satanás. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor venceu este mundo. E nós sabemos que nós não pertencemos mais a este mundo, porque nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos agora ao Teu reino. Nós estamos debaixo do Teu poder. Ó Deus Santo, protege a Tua noiva. Guarda, Santo Deus, a Tua noiva. Prepara-nos, ó Deus, para o dia do casamento, para estarmos diante de Ti com vestes brancas, limpas, puras, para que possamos, Senhor Deus, eternamente glorificar o Teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa todos que estão aqui. Abençoa todos aqueles que não puderam vir porque estão enfermos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão em dificuldade porque perderam entes queridos nesses últimos dias. Guarda eles, ó Deus, fortalece eles. Não deixa eles cair, não, Deus. Deixa eles de pé. Senhor Deus, nós clamamos a Ti por isso. É porque é o Senhor que nos mantém de pé. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é que nos fortifica. Então, Deus, nós só estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. É por isso que nós pedimos isso a Ti, ó Deus. Ó Deus, abençoa todos que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus, protege cada um no retorno para a sua casa. É no nome dele, Senhor Deus, do Teu Filho amado, que oramos e agradecemos, Senhor. Amém.